Olá, amigos do canal Proibido. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma história emocionante da série Umbral. Você já parou para pensar no peso das suas escolhas? Prepare-se para mergulhar em uma jornada sombria, onde cada ação tem um preço. Não perca essa história que vai te fazer questionar o que você deixaria para trás. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Obrigado. A história de hoje é Umbral, Ecos do Além. Não sei exatamente como cheguei aqui, mas a escuridão me envolveu assim que senti meu corpo ceder. Lembro-me de um frio profundo, o tipo de frio que não vem de fora, mas de dentro. Como se algo tivesse me arrancado da vida. Senti meu coração parar de bater. Mas de algum modo, eu ainda estava consciente, flutuando em uma escuridão sem fim. Não houve luz no fim do túnel, não houve paz, apenas o vazio. Quando abri os olhos, me vi em um lugar que não reconhecia. O ar era pesado, tenso, como se cada respiração fosse um esforço. À minha volta, o mundo parecia cinzento, envolto em uma neblina espessa que me impedia de ver ao longe. Havia gemidos, choros abafados, vozes que eu não conseguia identificar. Olhei ao redor, mas não havia nada familiar. O terreno, antes sólido, começou a se transformar em lama sob meus pés. Um lamaçal fétido e pegajoso, como se o próprio chão estivesse apodrecendo. Queria gritar, mas minha voz não saía. Era como se minha garganta estivesse selada. O ar era frio, muito frio. Senti meu corpo tremer, não só por causa do ambiente, mas pelo medo que crescia dentro de mim. Queria entender o que estava acontecendo, mas só conseguia pensar em uma coisa: estou morta. Isso é o fim. Aos poucos, comecei a perceber vultos se movendo na névoa ao meu redor. Sombras que riam, sussurravam, figuras sem forma clara, mas que me observavam de longe, como predadores à espreita de uma presa. Eu não sabia quem ou o que eram, mas podia sentir a malícia em seus olhos invisíveis, a sensação de que eu estava sendo julgada. Então, antes que pudesse reagir, eles se aproximaram. Esses seres não falavam, apenas me agarraram pelos braços e me arrastaram. Tentei lutar, mas meu corpo parecia fraco, como se eu já não tivesse controle sobre ele. Me arrastaram por aquele lamaçal interminável, e eu sabia que estava indo para um lugar pior. O que me esperava, eu não sabia, mas sentia o terror crescendo a cada passo. Fui levada até o que parecia ser uma grande caverna, onde uma força invisível dominava o ambiente. Ali, meu destino foi selado. Ouvi vozes, não as dos seres que me arrastaram, mas algo maior, mais profundo, como se a própria escuridão estivesse falando. Fui condenada a um papel que não compreendia completamente na hora: observadora. Minha função seria testemunhar as consequências das minhas ações, em vida. Cada pessoa que prejudiquei, cada vida que desmoronou por causa das minhas escolhas, agora seria meu tormento eterno. Eu assistiria à dor que causei, e essa dor seria minha também. Não sabia o que isso significava na prática, mas as vozes eram claras. Você verá e sentirá. As figuras sombrias que me haviam arrastado desapareceram, me deixando sozinha, naquele lugar que eu logo aprenderia a chamar de lar, o Umbral. Agora eu sabia, minha morte não era o fim, era o começo de algo muito, muito pior. Os seres que me arrastaram para aquele lugar desapareceram na névoa, mas eu sabia que não estavam longe. Suas presenças eram como sombras espreitando ao redor, rindo baixinho, observando cada movimento meu. Eu estava sozinha, mas, ao mesmo tempo, cercada, e aquilo me causava uma angústia indescritível. Foi então que eles apareceram de novo, mas dessa vez com uma intenção clara. Surgiram lentamente, suas formas se tornando mais definidas conforme se aproximavam. Eram figuras,
humanas, mas algo nelas estava errado, distorcido. Seus olhos eram fundos, vazios, mas carregavam um brilho de prazer sádico. Esses não eram espíritos comuns. Eram algo diferente. Suas auras eram pesadas, como se carregassem uma força sombria que os alimentava. Eles não eram vítimas como eu imaginara antes. Eram justiceiros, ou pelo menos era assim que se viam. Vocês aqui pagam pelo que fizeram, mas somos nós que decidimos como. Nós observamos e nós julgamos, disse um deles, com uma voz áspera, como se mal conseguisse articular as palavras. Tentei argumentar, mas minha voz saiu trêmula, cheia de medo. Não entendo o que fiz para estar aqui. Não sou uma assassina. Eu nunca machuquei ninguém diretamente. Eles riram. A risada era um som grotesco, cheio de desprezo. O líder deles, um espírito com cicatrizes profundas no rosto, se adiantou e se agachou ao meu lado, olhando nos meus olhos como se estivesse inspecionando minha alma. Você acha que está aqui por acidente, Lívia? Ele sussurrou com um sorriso frio. Não. Você não precisa matar com suas mãos para merecer este lugar. Você já destruiu, só que de maneira mais sutil. Manipulou, mentiu e depois se escondeu atrás de sua falsa moralidade. Você se fez de vítima, mas as marcas que deixou nas pessoas são profundas. Ele fez uma pausa, e eu me vi paralisada, sem palavras. O umbral não perdoa intenções, Lívia. Aqui, tudo conta. Cada ressentimento que você alimentou, cada vida que desviou do seu caminho, tudo é contabilizado, e agora você pagará o preço. Mas e vocês? Tentei argumentar, com um lampejo de indignação. Vocês também estão aqui. Quem são vocês para me julgar? Ele sorriu de novo, como se esperasse essa pergunta. Nós somos justiceiros, Lívia. Não pense que estamos livres das correntes do umbral. Estamos presos como você. Mas aqui nós tomamos o controle. Decidimos quem merece o tormento. E nesse lugar, a única justiça é o sofrimento. Você não será poupada, assim como nós. Não fomos. Fez uma pausa, passando a mão pelos ombros como se analisasse meu peso emocional. Mas talvez você possa ter um propósito. Meus olhos se arregalaram. A palavra propósito soava tão vazia naquele lugar. Você vai observar. Verá cada pessoa que destruiu, cada vida que tocou com sua malícia. Mas não será apenas uma espectadora. Você sentirá o que elas sentiram: o desespero, o medo, a dor. Isso será sua função, sua sentença. Cada vez que uma dessas almas sofrer, você sofrerá junto. Tentei protestar, dizer que não era justo, mas não havia espaço para isso ali. Minha voz era inútil, e as palavras deles eram a única lei naquele ambiente. Os justiceiros eram a força dominante no umbral. Aqueles que ditavam as regras da punição. Não se importavam com redenção, apenas com o ciclo de dor que mantinham. O líder se levantou lentamente, como se saboreasse o momento de me condenar. Olhou para os outros ao redor, que apenas acenaram com a cabeça em um silêncio perturbador. Um deles se aproximou, estendeu a mão, e ao seu toque, fui lançada em um vazio escuro. Quando meus olhos se abriram novamente, eu estava em outro lugar. Reconheci o cenário de imediato. Era a casa de Ana, uma antiga colega de trabalho a quem eu havia prejudicado de forma proposital. Eu me lembrava de como sabotei a carreira dela para garantir minha promoção. Na época, achava que tinha agido por autopreservação, que era o jogo natural da sobrevivência. Mas agora, aqui, tudo parecia diferente. Eu a vi sentada no sofá, com uma expressão vazia, encarando o nada. Garrafas vazias ao redor e o cheiro forte de álcool dominavam o ambiente. Ana já não era mais a mulher que eu conheci. Tudo nela parecia destruído, mas eu sabia que isso não tinha acontecido de uma hora para outra. O tempo, assim como a dor, havia sido cruel. E eu fui o estopim. O boato que espalhei, de que Ana tinha um caso com o nosso chefe,
foi a faísca que incendiou sua vida. Tudo começou no escritório, quando senti que a única maneira de garantir minha promoção era eliminando a concorrência. Ana, dedicada e talentosa, era uma ameaça real. Espalhei os rumores sem pensar nas consequências. Ou talvez tenha pensado, mas simplesmente não me importei. Quando o boato ganhou força, a direção da empresa não teve escolha a não ser afastá-la, mesmo sem provas concretas. A reputação dela estava arruinada. Ela perdeu o emprego, mas eu não soube, nem me importei na época, com o que veio depois. O que eu vi agora, no umbral, era algo muito mais cruel do que eu poderia imaginar. O marido de Ana, consumido pela desconfiança e humilhado pelos boatos, a deixou. Ele acreditou nas mentiras, não conseguiu lidar com a suspeita. E o casamento desmoronou. Aquele escândalo que provoquei por puro egoísmo não destruiu apenas a carreira dela, mas toda a sua vida pessoal. Ela se viu sozinha, estigmatizada, sem condições de seguir em frente. Eu sentia cada fragmento do que a atingia, como se a dor dela fosse injetada diretamente em mim. Ana tentou, desesperadamente, se recolocar no mercado de trabalho, mas nenhum lugar queria associar sua imagem ao escândalo. Sem perspectivas, ela caiu numa espiral de depressão e dependência de álcool e medicamentos. E eu sentia tudo isso. A humilhação, a vergonha, a culpa, como se fosse minha própria realidade. O pior, no entanto, estava por vir. Ana tinha uma filha adolescente, Sofia. Quando Ana sucumbiu ao vício e à depressão, foi Sofia quem teve que assumir o sustento da casa. A garota, tão jovem, foi obrigada a abandonar seus sonhos para sobreviver. Eu assisti a cada passo disso como uma testemunha impotente. Vi Sofia procurar empregos, desesperada para conseguir dinheiro. Mas no fim, ela foi forçada a se vender para homens, trocando seu corpo por dinheiro para manter a família viva. O desgosto que ela sentia por si mesma era esmagador, e eu sentia cada pedaço dessa dor. Sentia o horror que ela enfrentava, a vergonha que a consumia toda vez que se deitava com um estranho, até que veio a gravidez. Uma adolescente sem apoio, engravidando de um dos homens que a exploravam. Eu assisti enquanto ela, desesperada, procurava uma solução rápida, algo que acabasse com o problema antes que alguém soubesse. Sofia recorreu a um aborto clandestino, perigoso e inseguro. Ao assistir aquilo, eu sabia que o final seria trágico. Sentia a dor de Sofia, tanto emocional quanto física. Via a vida dela se esvair aos poucos durante aquele procedimento horrível. O medo em seus olhos, o arrependimento por estar ali, o pânico que tomou conta dela quando percebeu que não sobreviveria. Sofia morreu naquela sala imunda, sem ninguém ao seu lado, enquanto sua mãe, afundada no próprio tormento, mal notou sua ausência. O que começou como um boato para garantir minha ascensão no trabalho, desencadeou uma série de eventos que destruíram uma família inteira. E agora, no umbral, eu era forçada a sentir cada dor que causei. Cada lágrima que provoquei era um ciclo de sofrimento que nunca terminava, onde as consequências se multiplicavam, ressoando como ecos intermináveis na minha alma. Os justiceiros estavam lá, observando. Suas sombras me cercavam enquanto eu me contorcia, esmagada pela culpa e pela dor. Acha que acabou? O líder perguntou com um sorriso cruel. Isso é só o começo. Você acha que manipular palavras, lançar mentiras no ar, não teria consequências? Aqui você vê o que seus olhos não viram em vida. Agora você sente o que se recusou a sentir. Suas palavras eram como facas afiadas cravando-se em mim. Eu tremia, impotente diante da verdade, que agora me consumia. Queria gritar, implorar por misericórdia, mas não havia espaço para isso. Não havia alívio, só a dor, a culpa e o vazio que eu deixara em outras vidas. Os justiceiros riam, satisfeitos com meu sofrimento. Fiquei presa naquele ciclo por muito tempo, talvez décadas, talvez séculos,
No umbral, o tempo não existe como o entendemos. Aqui não há dias, não há noites, só a dor, a culpa e o tormento. Eu era condenada a reviver tudo em um looping interminável de sofrimento. Sentia a angústia esmagadora de Ana, o vazio que a destruiu. Mas o pior era sentir o terror de Sofia, a jovem que precisou vender sua dignidade para sobreviver e que encontrou a morte de forma tão cruel e solitária. Cada vez que ela se deitava com um estranho, eu estava lá, sentindo sua vergonha, seu desespero. E cada vez que ela agonizava naquele procedimento clandestino, eu revivia sua morte. Sentia o pânico, o medo, a dor, o apagar de sua vida. Não havia alívio, nenhuma pausa. Tudo se repetia, como se eu estivesse presa em uma teia de sofrimento, da qual não poderia escapar. A cada ciclo, parecia que uma parte de mim se desfazia. Um pedaço da minha alma se fragmentava. Os justiceiros não interferiam, apenas observavam. Eles se alimentavam do meu tormento, sempre presentes, sempre vigilantes. Eram os carrascos invisíveis que me mantinham presa ao peso das minhas próprias ações. Não sei por quanto tempo isso durou. Sem o conceito de tempo, não havia como calcular. Tudo era um borrão de dor, de arrependimento, de culpa. Queria fugir, queria desaparecer. Mas no umbral, não há para onde correr. Não há redenção fácil. E eu sabia disso. Sentia o peso de tudo que causei. Cada pequena ação que destruíra vidas foi apenas o começo. Foi quando o arrependimento sincero começou a tomar conta de mim, como uma verdade que não poderia mais ser negada, que algo mudou. Pela primeira vez, entendi de verdade o que tinha feito. Não era apenas a dor de sentir o sofrimento dos outros. Era a consciência de que, em vida, fiz escolhas que destruíram vidas inteiras. Não foi apenas um boato. Foram vidas que se partiram, por causa da minha ambição, e eu as desprezei. Quando finalmente aceitei isso, quando o arrependimento surgiu do fundo da minha alma, algo aconteceu. Eu estava no meio de mais um ciclo, sentindo o desespero de Sofia enquanto ela sofria com sua morte. Quando uma luz surgiu, foi uma sensação diferente, algo que eu não sentia há muito tempo. Calor, uma presença que não estava ali para me atormentar. A princípio, não compreendi. Fiquei imóvel, com medo de que fosse mais uma ilusão do umbral. Mas quando olhei ao redor, vi uma figura familiar se aproximando. Era Sofia. Ela estava ali, mas não como o espírito atormentado que eu via no meu tormento. Parecia serena, calma, envolta por uma luz que contrastava com a escuridão sufocante do umbral. Eu tremi. Minha primeira reação foi de vergonha, de medo. Como eu poderia encarar alguém que destruí tão completamente? Mas ela não tinha ódio nos olhos. O que vi foi compreensão, uma paz que eu não esperava. Sofia estendeu a mão para mim, e eu hesitei. Como poderia aceitar a ajuda de alguém que condenei a uma vida de sofrimento? Mas naquele momento algo quebrou dentro de mim. Não era orgulho, não era negação, era a aceitação do que eu havia feito. E mais do que isso, o reconhecimento de que não poderia desfazer o passado. Só podia aceitar o que me tornara. Quando finalmente tomei sua mão, senti algo mudar dentro de mim. O ciclo de dor começou a se dissipar lentamente. As cenas que vivi em looping, a angústia que me esmagava, começaram a desaparecer. Não completamente, mas o peso era menor. Sofia me guiou para fora daquela escuridão, para fora da prisão que eu mesma construíra com minhas escolhas. Não sei por quanto tempo caminhei ao lado dela, mas posso dizer que o umbral começou a se afastar. A névoa se dissipava aos poucos, e o silêncio tomava o lugar dos gritos e gemidos que me acompanharam por tanto tempo. A única coisa que restava era o arrependimento sincero. Eu sentia isso em cada parte do meu ser. Sabia que nunca poderia mudar o que fiz, mas agora havia algo dentro de mim que me permitia seguir em frente.
Sofia me resgatou. Justo ela. A pessoa que mais sofreu pelas minhas ações. Foi quem me tirou do ciclo de tormento. Ainda carrego o peso do que fiz. E sempre carregarei. O arrependimento não apaga as consequências, mas pode nos libertar do ódio que mantemos de nós mesmos. Aprendi isso tarde demais. Mas agora, mesmo sem saber para onde estou indo, sei que não estou mais presa ao umbral. Este é meu relato, que sirva de lição para aqueles que ainda caminham no mundo dos vivos. Todas as escolhas têm consequências. Pode parecer que as ações, mesmo as mais sutis, não causam grandes danos. Mas no fim, todas elas reverberam. Não se deixe enganar pela sensação de que você está no controle. No fim, o que você lança ao mundo sempre volta, e pode ser o que te destrói. O umbral te marcou? Compartilhe essa história. Se Ecos do Umbral te fez sentir o peso da culpa e da redenção, deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com quem precisa ouvir essa lição. Quer mais histórias assim? Inscreva-se e fique ligado nos próximos vídeos.